Amenização devastadora. A oração de hoje é São Miguel que todos precisam rezar já. A noite estava densa, como um manto negro que cobria a pequena cidade de São Valério. O vento assobiava entre as árvores, e um estranho arrepio dançava pela espinha de quem passava. Cada sinal, cada sussurro, parecia murmurar segredos antigos. As pessoas falavam de histórias, uma oração poderosa, capaz de proteger das forças que espreitam nas sombras. Dizia-se que quem fizesse essa oração a São Miguel sentiria uma luz intensa invadir a alma, como se mesmo os demônios temessem a sua fé. Mas havia algo mais, algo misterioso que envolvia esse chamado divino. O que de fato acontecia com quem rezava? Olhares assustados cruzavam-se nas esquinas, e um ar de temor pairava sobre todos. Naquela mesma noite, Clara, uma jovem de olhar profundo, sentia seu coração acelerar. Desde que ouvira a história, algo a chamava um ímpeto inexplicável. Ela nunca foi de crer em superstições, mas havia um peso no ar. Um brilho nas janelas refletia algo além da lua, e seu peito apertava a cada passo em direção à velha igreja. Folhas secas estalavam sob seus pés, ecoando como segredos a serem desvendados. E se essa oração fosse a resposta que tanto procurava? Uma pergunta surgia, e a angústia aumentava a ponto uma sombra se moveu ao longe, e seu estômago se revirou. Clara parou. Olhou ao redor, atenta a qualquer barulho, como um gato enfim caçando em silêncio. Sentiu um nó na garganta. Não podia desistir agora. Cada segundo parecia se arrastar, moldando a tensão ao redor. Qual seria o preço de invocar um poder sobrenatural? As vozes morriam em um murmúrio coletivo. Você ouviu isso? As pessoas começaram a sussurrar, assumindo uma postura defensiva, como se o que estivesse prestes a acontecer não fosse mera lenda, mas uma realidade aterradora. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma conferida rápida no botão vermelho aqui embaixo para ver se você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria muito chateado se você perdesse algum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto tá aí, dá um tapa no botão de like e isso realmente ajuda o algoritmo. Ah, e conta nos comentários, de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte da nossa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Clara respirou fundo, decidida. A oração estava ao alcance das suas mãos, mas e o que a cercava? Um calafrio percorreu sua pele quando a porta da igreja fez um barulho ensurdecedor, abrindo como se uma força externa estivesse invocando os fiéis. Ela hesitou, os olhares cúmplices da cidade pareciam dizer para ela aguardar. E se aquilo tudo fosse um testamento do terror? Qual seria o resultado de sua fé diante do desconhecido? Uma onda de expectativa a envolveu. A escuridão era uma sombra, mas a luz da esperança pulsava com força. O que encontraria dentro desse sagrado refúgio? Clara tomou coragem e cruzou a porta da igreja, sentindo o cheiro de incenso e velas se misturando no ar. O interior era envolto em uma penumbra suave, iluminada apenas por algumas lanternas fracas que tremeluziam, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. O som de seu próprio coração ecoava em seus ouvidos, tão alto que quase abafava os sussurros do vento lá fora. Logo à sua frente, um altar adornado com imagens de santos e velas acesas criava uma atmosfera cerimonial, mas havia algo diferente ali. Uma sensação crua, quase palpável, preenchia o espaço. Clara notou uma figura encapuzada em um canto, a silhueta imóvel observando-a com intensidade. Ela sentiu um arrepio percorrer sua coluna, mas a curiosidade a empurrava para frente. Precisava saber mais sobre essa oração, sobre o poder que todos diziam que poderia protegê-la. Enquanto se aproximava do altar, suas mãos tremiam levemente. No fundo de sua mente, algo sussurrava que não era apenas uma oração, mas um pacto com o desconhecido, uma conexão com forças além de sua compreensão. E se, ao invocar São Miguel, ela não estivesse apenas buscando proteção, mas atraindo algo muito mais sombrio? Você veio pela oração? A voz quebrou o silêncio da igreja. Clara virou-se rapidamente para a figura encapuzada. O tom era suave,
mas nas palavras havia um peso que fazia o coração dela disparar. Eu quero rezar. Para a proteção, Clara respondeu, esforçando-se para não demonstrar seu medo. A figura deu um passo à frente, revelando um rosto sereno, mas com olhos que pareciam saber mais do que deveriam. A oração não é um simples pedido, jovem. É uma chamada. Aqueles que rezam devem estar preparados para ouvir. Você realmente está disposta a enfrentar o que vem em resposta? O nó na garganta de Clara apertou. Eu não sei. O que pode vir? Questionou, sentindo um misto de temor e atração pela ideia de descobrir algo incrível. O homem encapuzado sorriu levemente. A verdade é que, em São Valério, nem tudo é o que parece. As forças que rondam esta cidade estão de olho em você, e na sua fé. Se sua oração for sincera, poderá despertar algo poderoso. Mas saiba, nem sempre o poder é o que você espera. Ele se virou e caminhou de volta para a escuridão, deixando Clara sozinha com suas incertezas. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia estranha, como se os próprios muros estivessem ouvindo. O peso da decisão a sufocava, mas a necessidade de proteção contra suas dúvidas e medos a impelia a continuar. Ela respirou fundo e, fechando os olhos, começou a recitar as palavras que tinha decorado. Enquanto a oração se formava em seus lábios, uma luz gradativa começou a brilhar ao seu redor, como se o próprio São Miguel estivesse descendo para ouvir seu chamado. Mas, no fundo, Clara sentiu que o que estava despertando poderia ser mais do que uma simples proteção. Naquele momento, o chão sob seus pés estremeceu. O som de algo se quebrando ecoou pela igreja, e as velas começaram a piscar intensamente, como se um trovão tivesse atingido a cidade. Clara abriu os olhos e viu a figura encapuzada na entrada, agora com uma expressão de preocupação. Desista! Não conclua a oração! Ele gritou, mas era tarde demais. O que estava se formando no ar em frente a ela já estava além de seu controle. Neste instante, Clara percebeu que uma força estava se manifestando, e sua vida nunca mais seria a mesma. E a pergunta ecoava em sua mente, o que a escuridão havia trazido? O interior da igreja tremeu com a tensão que pairava no ar. As velas, como se reagissem à oração de Clara, começaram a lançar sombras que se contorciam, distorcidas e grotescas. Ela ainda podia ouvir a voz do homem encapuzado ecoar em sua mente, avisando-a para não continuar. Mas agora, algo a puxava para frente, uma força que ignorava o medo e sussurrava promessas de proteção e poder. Clara concentrava-se nas palavras da oração, cada sílaba reverberando como um feitiço, mas a luz ao seu redor se intensificava a cada respiração. Antes que ela pudesse dar um passo para trás, um clarão iluminou a igreja, e do nada, uma figura apareceu diante dela, flutuando no ar, emanando uma luz tão forte que era quase insuportável. Era uma presença imponente, cercada por uma aura de poder absoluto. O olhar fixo de Clara se fixou na silhueta angelical, seu coração disparou em uma mistura de admiração e terror. São Miguel, ela murmurou, mas a reverência logo se transformou em terror quando a figura começou a se manifestar de maneira mais clara. Eu sou a resposta, mas vim com um aviso. A voz ecoou como um trovão, preenchendo cada canto da igreja. O seu chamado provocou muito mais do que um simples pedido de proteção. Você invocou forças que não têm controle. As palavras reverberaram na mente de Clara, e um medo paralisante se apoderou dela. Enquanto tentava processar a realidade do que havia feito, a figura continuava, você deve decidir, Clara. O que quer? Poder ou proteção? Nesse momento, o chão novamente tremulou, mais forte, como se um pedaço de terra estivesse sendo arrancado da cidade. Do lado de fora, Clara podia ouvir a sirene distante de sirenes de ambulâncias, o som se misturando ao seu pânico. A cidade, tão tranquila antes, parecia ter se agitado em resposta à sua oração. O homem encapuzado reapareceu à porta da igreja, agora com um olhar de desespero. Saia! É muito arriscado! Ele gritou, mas Clara estava paralisada. As palavras de São Miguel ressoavam na sua cabeça, e uma escolha se formava diante dela. Eu não posso sair agora. Eu preciso de proteção! Ela gritou, sua voz falhando. Se ela abandonasse esta oportunidade, que outra chance teria?
A cidade estava cheia de incertezas, estranhos acontecimentos que a rodeavam, e aquela poderia ser a única saída. Esse poder pode custar mais do que você imagina, a figura celestial advertiu. O que você busca pode acabar com você. A sacralidade de seu pedido pode transformar-se em maldição. Um vento violento irrompeu pela igreja, balançando as velas e fazendo os santos parecerem vivos, agora observando-a com um olhar acusador. Clara então sentiu uma energia repulsiva se agitar por baixo de sua pele, e uma onda de dor sufocante corria em seu corpo. Ela precisaria tomar uma decisão. Num ímpeto, Clara gritou, se São Miguel estiver aqui, então me dê força para resistir ao que está prestes a vir. Nesse instante, uma onda de luz a envolveu, suas pupilas se dilataram, e os ecoos de risadas distantes misturaram-se ao seu chamado. Uma sombra começou a se expandir na parede atrás de Clara, e seus olhos se arregalaram enquanto uma silhueta escura se contorcia, tomando forma logo atrás dela. Ela voltou-se para a figura celestial com desespero. O que está acontecendo? A resposta viria em um grito. E naquele momento, Clara soube que tinha atravessado um portal do qual não havia retorno. A verdadeira batalha estava prestes a começar, mas qual seria o custo dela? A igreja, agora um campo de batalha entre luz e escuridão, tornava-se um cenário para o que estava para vir, e Clara poderia muito bem ser o centro de tudo. O peso de sua decisão estava prestes a se manifestar, e a pergunta ecoou em sua mente com mais força do que nunca: estaria pronta para pagar o preço? Um grito ecoou, rasgando a tensão do ar, enquanto a sombra atrás de Clara se contorcia e se precipita na sua direção. Era uma entidade que parecia desmaterializar-se e rematerializar-se como um pesadelo fugidio. O coração dela disparou. São Miguel, ajude-me! Ela implorou, mas a luz do arcanjo começou a oscilar, lutando contra a escuridão. A igreja tornou-se um laboratório do sobrenatural, com as paredes pulsando e a energia elétrica tornando-se quase palpável. Clara percebeu que não era apenas uma combatente em uma luta entre forças místicas, ela era uma peça fundamental em um tabuleiro de xadrez cósmico, um coloca que poderia mudar o rumo de tudo. Mas a cada segundo que passava, a sombra a puxava mais para a escuridão, como um buraco negro devorando a luz ao seu redor. Você se atreveu a chamar o poder, e agora ele vem para você. A criatura sibilou em um tom parecido com o de uma serpente, enquanto seus olhos brilhavam em um vermelho intenso. Clara não sentiu medo, em vez disso, um fogo interior se acendeu. Não sou fraca. Não sou apenas uma oferenda. E então, em um impulso quase instintivo, Clara estendeu os braços, criando um espaço entre ela e a escuridão. A luz dela começou a brilhar, um feixe lava que refletia a pureza de sua intenção. Proteção não é apenas um pedido, é uma escolha. São Miguel, ainda imponente, flutuou perto de Clara, como se extraísse força da determinação dela. Tenha fé, minha filha. Você é mais do que acredita. Resista à tentação da escuridão. O poder que você pediu não é para controlar, mas para resistir. As palavras do arcanjo foram como um golpe de trovão, atravessando os receios que inundavam seu ser. Clara fechou os olhos, o mundo girando ao seu redor. Ela precisava de mais do que proteção, precisava de compaixão e força, e assim começou a recitar um mantra que ecoava em seu coração. As paredes da igreja tremiam, e os ecos de suas palavras cruzavam a barreira entre o espaço e o tempo, acordando algo ancestral. De repente, um barulho de vidro quebrando pôs todos os presentes em alerta. Era o homem encapuzado, agora caindo em um golpe, aparentemente atacado por forças invisíveis. Clara, em um ataque de desespero, se voltou para ele, testemunhando sua luta. Você também! Você tem que acreditar! Gritou, e de alguma forma sentiu que poderia dividir seu poder. As sombras dançavam, mas Clara seguia firme. Um calor, quase como um manto, envolveu-a e as vozes do espaço pulsaram. De repente, uma luz brilhou mais forte, provinda da própria igreja, formando um escudo em volta do homem encapuzado e dela. O grito da entidade escura foi ensurdecedor, e o ambiente parecia estar em um conflito de ondas de choque. Clara compreendeu que não estava apenas lutando por si mesma, mas por todos os que estavam em perigo. A cidade lá fora, com seu caos, estava agora conectada à sua luta. Desesperadamente, a sombra fraquejou,
e Clara viu uma oportunidade. Está na hora de você se revelar. As palavras saíram de sua boca como um feitiço, uma afirmação de força e fé. Mas a figura da escuridão desmoronava lentamente, e Clara sentiu uma ligação estranha e íntima com o que estava enfrentando. Mais, nesse momento crucial, um vento cortante varreu a igreja, levando consigo a luz de São Miguel. Clara, escute. O maior teste está por vir. A voz do arcanjo parecia distante e angustiante enquanto a sombra se recuperava, e uma risada estrondosa ecoou ao redor. Clara olhou para trás, sentindo um laço quebrar. Agora, o preço que ela teria de pagar estava mais claro do que nunca. E antes que pudesse lançar sua próxima investida, a porta da igreja se abriu bruscamente, revelando uma figura familiar, mas inesperada. Você não deveria estar aqui! Gritou Clara, reconhecendo o último membro de sua família que julgava perdido. O que isso significava para a batalha que travava? O desespero e a esperança se entrelaçaram em seu peito. Clara precisava tomar uma decisão, e o destino de todos pendia à beira do abismo. Estariam prontos para enfrentar as repercussões desse ato? E o que mais a escuridão poderia ter reservado para eles? Clara sentiu seu coração congelar enquanto encarava a figura que surgiu na porta da igreja. Era sua irmã, Sofia, que ela acreditava estar perdida para sempre. Os traços familiares, embora marcados pelo medo e pela dor, faziam com que um turbilhão de emoções a dominasse. Sofia! Ela gritou, buscando um fio de esperança no meio do caos. A sombra, por sua vez, pareceu enfurecer-se. O grito de Clara multiplicou-se em ecos distorcidos, reverberando nas paredes da igreja. Você trouxe um fardo! Sibilou a criatura, os olhos vermelhos brilhando intensamente. Eu não trago nada! Clara protestou, mantendo-se firme. São Miguel, defenda-nos! A presença do arcanjo parecia flutuar precariamente, como uma chama um pouco mais distante. Clara, com a adrenalina pulsando, hesitou. Agora, a batalha não era apenas pela sua alma, mas pela vida de sua irmã. O dilema queimava. Ela poderia invocar o poder de São Miguel, mas o que isso significaria para Sofia? Clara, por favor! Não me deixe! Sofia implorou, seus olhos se repletos de lágrimas. Nesse momento, Clara percebeu que sua animação se tornará uma dança desesperada entre luz e escuridão. Eu vou te salvar! Segure-se firme, eu não vou desistir de você! Uma nova força brotou dela, pulsando em sua essência, como influídos por um antigo mantra que lembrava vagamente. Você acha que pode combater o que não entende? A sombra, agora crescendo, tomou a forma de uma serpente gigantesca, desafiadora. Suas escamas brilhavam como obsidiana. Tudo que você ama vai se perder. Você não é mais do que uma marionete neste jogo. Mas Clara não recuou. Pelo contrário, sou a jogadora deste tabuleiro. A luz que emanava de seu corpo iluminou a igreja, e a fé, agora irrompendo de sua alma, não era apenas um reflexo, mas um escudo vibrante. Com um movimento poderoso, Clara se virou e estendeu a mão para sua irmã, disposta a conduzi-la para longe da escuridão. E nesse gesto, algo extraordinário aconteceu. Um calor começou a emanar entre elas, como se a conexão de sangue tivesse o poder de canalizar a força necessária para repelir a sombra. Mas a determinação de Clara atraiu a fúria da criatura. Você é o elo mais fraco! E num movimento abrupto, a sombra avançou, as garras grotescas se estendendo em um ataque devastador. Clara! Ela sentiu o grito de São Miguel ressoar não só em sua mente, mas em seu coração. Não tema a escuridão. Utilize seu amor como arma. Sofia, inspirada pelas palavras de Clara, uniu-se a ela, as duas mãos se entrelaçando em um desejo ardente de resistência. O brilho cresceu, um radiante arco-íris de fé e amor, e a luz começou a partir de suas palmas, envolvendo a sombra em um feixe purificador. A criatura uivou, uma ira insana que ecoou pelas paredes, enquanto as sombras começavam a se fragmentar. Isso não acabou, rugiu, e para cada dardo de luz que se formava, mais sombras surgiam, como um exército de pesadelos buscando vingança. Clara percebeu que a luta estava longe de acabar.
O que você quer? Gritou para a criatura, seu peito apertado pela confusão. O próprio coração da igreja parecia pulsar, como se estivesse respondendo à angústia dela. Mas a resposta da sombra veio como um sussurro gelado. A verdade que você deseja descobrir, você vai se arrepender de conhecer. Enquanto as palavras se desenrolavam no ar e a luz vacilava, Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. As paredes da igreja pareciam partilhar de um segredo guardado por muito tempo, e toda a cidade vibrava com um presságio sinistro. A verdade repetiu para si mesma, o medo começando a se entrelaçar com a inquietação. O que aconteceria se ela olhasse para o fundo da escuridão? Nesse instante, um novo turbilhão de neve e sombras se formou, e Clara percebeu que precisava buscar a resposta, mesmo que isso significasse enfrentar os medos mais profundos. O momento estava se aproximando. Sofia, precisamos descobrir o que essa criatura realmente quer. As palavras ainda ressoavam no ar, quando um barulho estrondoso ecoou do fundo da igreja, uma porta antiga. Se abrindo lentamente, um misto de perfume de flores murchas e metal enferrujado penetrou o espaço sagrado. No fundo, uma luz parecia chamar, mas o que estava à espera além daquela porta trazia mais do que esperanças. Como uma sombra pairando ao amanhecer, Clara sabia que a verdade não estava tão longe quanto pensava, e que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Clara e Sofia se entreolharam, um misto de determinação e terror nos rostos. O som da porta se escancarando ecoou, distorcido pelas vozes que sussurravam nas sombras. O medo era palpável, como uma serpente fria rastejando ao longo de suas espinhas. Você está pronta? Clara perguntou, a voz tremendo embora desejasse soá-la firme. Sofia, balançando a cabeça, respondeu com uma coragem inusitada. Juntas. Sempre juntas. Havia mais do que apenas palavras, era uma promessa que adensava o ar ao redor. Com um último olhar para a sombra, que se contorcia na penumbra como um predador faminto, Clara entrelaçou os dedos de Sofia e começou a avançar em direção à porta. A luz no fundo parecia pulsar, convidativa, quase como um farol no meio da escuridão. Quando cruzaram o limiar, o ambiente mudou abruptamente. A igreja agora parecia um mero eco de um lugar sagrado. Atrás da porta havia um corredor longo e sinuoso, coberto por um tapete vermelho desgastado que absorvia o som dos seus passos. As paredes eram adornadas por quadros empoeirados que pareciam observar cada movimento delas. Conforme caminhavam, uma sensação de estar sendo vigiadas se intensificava, um opressivo frio envolvendo seus corações. Você sente isso? Clara perguntou, seu instinto gritando para que parassem. Sim, Sofia murmurou, os olhos arregalados. É como se houvesse algo aqui. Algo esperando por nós. À medida que se aprofundavam no corredor, sussurros se tornaram mais audíveis. Palavras desconexas recheadas de dor e desespero dançavam no ar. Ajuda, salvação, condenação, cada palavra golpeava seus corações, como se fossem ecos de almas perdidas. Clara tentou resistir ao terror crescente, mas a sombra de sua própria dúvida começava a surgir. Sofia! Clara exclamou, parando bruscamente. E se estivermos fazendo a escolha errada? E se formos levadas para mais escuridão? O medo de perder sua irmã novamente a consumia. Se não tentarmos, nunca saberemos. Sofia respondeu, determinada. Havia uma bravura em seu olhar que reacendeu a chama da esperança de Clara. Decidiram seguir em frente, e logo chegaram a uma porta de madeira antiga, incrustada com símbolos estranhos. O ar estava carregado com um cheiro acre de algo queimado, e uma profunda sensação de desespero brotava das frestas. Clara hesitou novamente, sentindo o peso do que estava por vir. Dizem que a verdade pode ser uma espada de dois gumes, Sofia disse, a voz baixa, quase como uma confissão. Estamos prontas para enfrentar o que está do outro lado? Só temos uma opção, Clara disse com um nó na garganta, estremecendo ao sentir que a sombra permanecia atrás delas, mas sentindo também a força que crescia dentro. A verdade nos libertará ou nos destruirá. Vamos juntas! Com um ato de coragem, Clara empurrou a porta, que se abriu com um rangido agudo. O que elas encontraram do outro lado parecia um outro mundo. Um salão vasto,
com uma luz intensa e ofuscante, revelava uma cena que congelou o sangue de ambas. Uma enorme árvore estava no centro do ambiente, suas raízes retorcidas e expostas, como se quisessem escapar do chão. Hábitos antigos envolviam seus ramos, isto se misturando a formas distorcidas de rostos que pareciam suplicar. Flores negras e secas se acumulavam aos pés da árvore, exalando um cheiro fúnebre. No fim de tudo, a verdade te levará a este lugar, uma voz profunda reverberou, deslizando pelas paredes. Clara e Sofia se viraram, o olhar em busca da origem do som, e ali estava a sombra, agora visivelmente mais forte, formada por aglomerados de almas penadas. Vocês não têm ideia do que espera. O chão vibrou novamente, e a cada sílaba da criatura, as raízes da árvore pareciam esticar-se em direção a Clara e Sofia, como se desejassem engoli-las. A verdade é aterradora. Resistir é fútil. Clara, tendo visto o sofrimento em cada rosto que pulsava na árvore, segurou a mão de Sofia com mais firmeza. Nós escolhemos lutar. O que você quer de nós? A sombra sorriu, um sorriso calculado e torto. A resposta que você busca está mais próxima do que imagina. Basta olhar além de suas ilusões. Clara sentiu um frio na espinha. Estava prestes a descobrir mais do que imaginara, e não havia como voltar atrás. Mas a que custo? Uma nova luz parecia brilhar à sua frente, e o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo, para sempre. O chão tremeu como se a própria árvore estivesse viva, pulsando em um ritmo que refletia a agitação de Clara e Sofia. As raízes contorcidas se avançavam, quase como serpentes, em busca das irmãs, mas a determinação em seus olhos não vacilava. Clara respirou fundo, tentando acalmar a tempestade em seu interior. Olhe além de suas ilusões. As palavras da sombra ecoavam sem cessar, como um mantra hipnótico que se infiltrava em suas mentes. Mas o que isso significava? Clara sentiu seu coração disparar, enquanto Sofia olhava em volta, procurando entender onde estavam e como poderiam escapar. As almas estão presas, Sofia disse lentamente, com a voz trêmula. Precisamos libertá-las. Essa árvore, ela se alimenta do sofrimento delas. A clareza no olhar da irmã trouxe um breve momento de alívio, mas a verdade que se desvelava era devastadora. Elas estavam no epicentro de um tormento que transcendeu o físico. Como fazemos isso? Clara perguntou, a angústia apertando seu peito. Uma aproximação mais forte das raízes a fez hesitar. E se ao tentar, nós duas acabarmos presas aqui também? No sofrimento está a verdade. A voz profunda da sombra reverberou novamente, e Clara olhou instintivamente para a árvore, que parecia captar cada palavra. As faces distorcidas estavam cada vez mais visíveis agora, expressões de dor, desespero e esperança. Olhe, Clara! Sofia apontou, os dedos estremecendo. No chão, um feixe de luz se concentrava em uma área específica. Em meio ao desespero, algo brilhava. Uma pequena pedra azul, pulsando com uma energia quente e convidativa. Talvez isso nos dê a resposta. Clara hesitou. A sombra estava se aproximando, os rostos de almas penadas parecendo implorar, sua necessidade de liberdade ecoava nos ouvidos delas. Com um gesto firme, Sofia avançou em direção ao que parecia ser a chave para a salvação. Precisamos tocar! Sofia gritou, como se tentasse cortar o silêncio que a envolvia. As irmãs se entreolharam mais uma vez, o grau de confiança em seus olhares crescendo. Com mãos firmes, elas se dirigiram para a pedra. Mas no instante em que as palmas tocaram a superfície fria, um grito ensurdecedor cortou o ar. As raízes da árvore se agitaram, ganhando vida própria, contorcendo-se com uma voracidade desesperadora. Não! Clara gritou, o pânico tomando conta enquanto um poderoso redemoinho de vento as cercou, tentando afastá-las. A sombra se ergueu, projetando-se sobre elas como um manto de trevas. Você não pode! É sua vez de sofrer. Sentindo a presença opressora, Clara fechou os olhos, concentrando-se na energia que emanava da pedra. A verdade é aterradora, mas a esperança é mais forte. Gritou, como se isso fosse suficiente para romper o ciclo de dor ao seu redor. Sofia fez o mesmo, ambos seguras na mão uma da outra, e juntas,
começaram a orar em voz alta, palavras que seus corações entendiam, uma súplica de liberação. O sentimento que emanava delas parecia ressoar nas emanações da árvore, e, num lampejo de luz, as almas ao redor começaram a gritar, mas não de dor, e sim de libertação. As raízes hesitaram, até mesmo a sombra pareceu vacilar. Uma nova esperança brotava no ar, como se a luz finalmente estivesse vencendo a escuridão. Mas então, um riso maligno emanou da sombra, cortando o momento crescente. Vocês realmente acham que a liberdade é de graça? A verdade só traz mais dor. Clara e Sofia olharam uma para a outra, o medo novamente encarnando em seus olhos. Não havia escolha, elas estavam prestes a desvelar o que realmente significava essa batalha. As almas dançavam ao seu redor, testemunhando a luta da verdade contra a escuridão, mas o preço a ser pago ainda não era claro. E se não conseguirmos? Sussurrou Sofia, a voz embargada. Então lutaremos até o fim, Clara respondeu, com a determinação borbulhando novamente no fundo do seu ser. E nesse instante, a sombra envolveu tudo em um nevoeiro denso. Preparem-se, a verdade não é o que parece. As palavras da sombra ecoaram, e a luz que surgia começou a tremer. O que as aguardava? Estava além do que poderiam imaginar. A única coisa clara era que, se quisessem escapar, precisariam enfrentar a verdade, não só a delas, mas a de todas aquelas almas. E enquanto o nevoeiro espesso as engolia, Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. O que mais estava em jogo? O que a escuridão queria realmente delas? Dentro do nevoeiro denso, Clara e Sofia sentiram a realidade ao redor delas se distorcer. As almas, antes vibrantes com a possibilidade de liberdade, agora eram figuras fantasmagóricas, perdidas em meio a uma névoa pesada que as mantinha acorrentadas. Clara tentou manter a sua coragem, mas o riso da sombra reverberava em seu peito, como se as visões de dor fossem uma sinfonia obscura, orquestrada apenas para elas. Você não consegue fugir da verdade, a sombra sussurrou, fazendo os cabelos de Clara se arrepiarem. Ela virá para você, para cada uma das almas aqui. E o que você tem a oferecer além de fraqueza? Não. A esperança é suficiente. Sofia gritou, a voz falhando em meio ao nevoeiro. Clara olhou, admirando a determinação da irmã. Um lampejo de luz azul emanava da pedra que ainda tinham em mãos, pulsando como um coração vibrante. Vamos, tem que funcionar! Clara exclamou, segurando a pedra com mais força. A luz começou a expandir, criando um espaço ao seu redor, mas as raízes ainda contorciam-se como serpentes famintas, prontas para agarrá-las. O chão sob elas tremia cada vez mais intensamente, e o riso da sombra parecia ecoar de todos os lados. De repente, Clara se lembrou de algo que havia aprendido em sua juventude. Uma oração antiga que, quando dita com crentes, tinha o poder de repelir a escuridão. Com os olhos fechados e as mãos unidas à de Sofia, começou a recitar em voz alta, São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. As palavras pareciam ser uma âncora em meio à tempestade. A sombra ficou momentaneamente silenciosa, e as raízes hesitaram, como se estivessem sendo forçadas a recuar por um poder maior que elas. Clara e Sofia sentiam o calor da luz da pedra aumentarem, como se a oração estivesse conectando-as a algo muito além delas mesmas. Mais forte, Clara! Sofia incentivou, enquanto os rostos das almas a seu redor começavam a brilhar em um laranja intenso. Desviai de nós, inimigo maligno! Clara continuou, sentindo uma energia nova pulsar dentro dela. Fuga! Para onde já não estás? As raízes, antes impiedosas, começaram a se encolher, não mais buscando capturá-las, mas se retraindo com medo da energia que emanava das irmãs. Olhe além de suas ilusões, repetiu a sombra, mas agora Clara percebeu que suas palavras soavam cada vez mais fracas. Era como se ela estivesse sendo empurrada para longe pelas próprias ilusões que tentava incutir. Estamos além das ilusões! Gritou Sofia, e suas palavras foram um grito de guerra, fortalecendo ainda mais o poder da luz. Nesse momento, um clamor ecoou entre as almas, uma mistura de alívio e gratidão. Elas estavam percebendo que a verdade poderia sim ser enfrentada e que a dor não precisava ser eternamente carregada. A luz azul da pedra cresceu, envolvendo-as em uma aura que parecia ter vida própria.
Mas a sombra, enfurecida, se lançou em direção a elas, seu rosto distorcido revelando-se como uma miríade de expressões de dor e raiva. Vocês não podem escapar de mim. Estou dentro de vocês, em suas memórias, em seu sangue. A verdade será a sua prisão. As irmãs, agora mais unidas do que nunca, sentiram seus medos emergirem dentro delas. A dor das almas, as memórias sombrias que a sombra havia ameaçado expor, tudo isso passou pela mente delas como uma tempestade. Elas precisavam enfrentar isso, não apenas como irmãs, mas como representantes de todas aquelas almas presas. Estamos juntas. Que a luz prevaleça sobre a dor! Gritou Clara, segurando a mão de Sofia, as duas firmes como rochas. Com essa declaração, um brilho ofuscante rompeu da pedra, iluminando o nevoeiro, fazendo as sombras recuarem em um pânico delirante. Mas antes que conseguissem comemorar a vitória, o terreno sob elas começou a romper-se, como se o chão decidisse não sustentá-las por mais tempo. Segure-se! Sofia gritou, enquanto as raízes ao redor se retorciam, mas agora pareciam estar se desvanecendo. A luz estava fazendo a escuridão fender-se. Para onde estamos indo? Clara perguntou, o chão ceder começando a engoli-las. A resposta que veio da escuridão era um sussurro, igual a um vendaval. E você acha que acabou? A verdade apenas começou e o tempo joga a seu favor ou contra conforme você escolher. O desespero tomou conta enquanto a luz delas vacilava, e as irmãs se encontraram em um abismo profundo, flutuando entre claridade e escuridão. O futuro era desconhecido, e Clara sentiu que algo maior estava por vir. Seria essa a verdadeira batalha pela liberdade das almas? Agora, a questão pairava no ar, poderiam elas realmente suportar a verdade que estava por vir? O abismo engoliu Clara e Sofia em um silêncio ensurdecedor, a luz azul da pedra parecia uma lembrança distante, como o canto de um pássaro perdido em uma tempestade. As irmãs flutuavam, seus corpos leves como penas, mas a pressão da escuridão parecia agarrá-las, como mãos invisíveis que não queriam soltá-las. Concentre-se na luz! Clara gritou, sua voz ecoando na imensidão ao redor. Sofia, vamos lembrar do que nos traz esperança. Mas o que poderia oferecer esperança em um lugar assim? A sombra já as havia advertido, a verdade estava à espreita, pronta para se revelar em toda a sua crueldade. Clara sentiu um frio intenso percorrer sua espinha ao reconhecer que a batalha real estava apenas começando. A luz da pedra piscou, como se sentisse seu medo. No instante em que a luz vacilou, uma onda de memórias passou como um filme acelerado em sua mente. As risadas da infância, os momentos compartilhados com a família, até as traições e desilusões. Todas aquelas vozes pareciam combinar em um só coro, uma sinfonia de lembranças que ecoava a dor e a alegria, a vida e a morte. Clara! Sofia chorou, suas mãos agora entrelaçadas. Lembre-se do nosso objetivo. Não podemos deixar que a sombra domine a nossa imaginação. Eu sei, Clara respondeu, embora seu coração estivesse em conflito. Mas como podemos enfrentar algo que já nos conheceu tão profundamente? Com amor! Sofia exclamou, uma intensidade renovada em seu olhar. Não temos tempo para o medo. Lembre-se das almas que esperam por nós. Elas precisam de nós, assim como nós precisamos delas. Inspiradas, as irmãs começaram a recitar palavras de força e encorajamento, suas vozes se elevando em harmonia. Que a luz nos guie. Que cada verdade que vier à tona seja uma pedra na construção da liberdade. E, como se o universo estivesse ouvindo, um surto de luz irrompeu, mais brilhante e intenso do que jamais haviam experimentado. Clara fechou os olhos, permitindo que a energia a envolvesse. Ela podia sentir todas as almas presas ressoando com a determinação das irmãs. Mais vozes se juntaram à sua, um coro de coragem emergindo da escuridão. Não tenham medo. Libertem-se! Clara e Sofia gritaram juntas. Mas a sombra não estava disposta a se render tão facilmente. Uma onda de raiva explodiu ao seu redor, perturbando a luz. Vocês não sabem o que estão fazendo. A verdade não é uma bênção, mas um fardo. Você verá. As irmãs sentiram uma pressão crescente,
o vácuo as puxando, como se quisesse despedaçá-las. Clara percebeu que a sombra estava tentando se alimentar de seus medos mais profundos, dos momentos que assombravam suas noites. Lembranças de culpa, perdas, e uma dúvida incômoda sobre sua própria força. Isso não vai nos vencer, Sofia disse, a voz embargada, mas determinada. Juntas, somos mais fortes do que a dor que carregamos. Com isso, elas unificaram suas vozes, elevando-se para uma nova oração. A luz da pedra respondeu, expandindo-se ainda mais, fazendo o nevoeiro ao redor se desfazer como areia em um vendaval. Que todo medo se transforme em esperança, que cada lágrima se torne um testemunho de nossa luta. Clara sentiu algo mudar. As vozes sombrias começaram a se calar, ofuscadas pela energia crescente da luz. Era como ver o horizonte clarear após uma tempestade, e, em meio à luta, uma nova possibilidade de vida se apresentava. Mas justo quando o abismo começou a se iluminar, uma luz vermelha, como fogo, surgiu em meio à bruma. A sombra, agora revelando a sua verdadeira forma, surgiu em uma figura colossal, uma presença opressora que preenchia todo o espaço ao seu redor. Vocês acreditam que a luz pode salvá-las? A sombra ridicularizou, suas palavras causando um arrepio na alma de Clara. Vocês não sabem quem eu sou, o que sou capaz de fazer. E assim, tudo o que as irmãs haviam conquistado parecia se desvanecer, ameaçado por um poder que prometia devorá-las. A luz vacilou mais uma vez, e o pânico se instalou. Clara! Sofia gritou, com os olhos arregalados, percebendo a gravidade da situação. O que faremos agora? A sombra, agora mais próxima, começou a se aproximar delas, e Clara sabia que a única salvação residiria em uma escolha que mudaria tudo. Ela sentiu uma força pulsante dentro de si, mas a luz da pedra parecia já estar se apagando lentamente. Precisamos enfrentar a verdade, Clara pensou, um dilema se formando em sua mente. O peso do futuro daquelas almas dependia de sua decisão, mas teria ela coragem suficiente para enfrentar o que se escondia em sua própria essência, e antes que pudesse aprofundar ainda mais nessa escolha, um som ecoou na escuridão, forte o suficiente para fazer as paredes do abismo tremer. Essa é apenas a introdução à verdadeira batalha que virá. Preparem-se, porque a verdade é mais sombria do que imaginam. O desespero tomou conta novamente, enquanto a realidade ameaçava se desmoronar ao seu redor. Clara sabia que o próximo passo seria crucial, um passo em direção ao desconhecido, e ela poderia nunca mais ser a mesma. A própria árvore, com suas raízes grotescas e gélidas, parecia esperá-las. Clara e Sofia se uniram, um escudo de determinação contra a sombra que ameaçava engoli-las. As lembranças da infância, as risadas, as promessas não ditas, tudo se mesclava ao medo, mas agora, o amor pulsava em suas veias. Tudo dependia de sua coragem e fé. Juntas, somos mais fortes, disse Clara, sua voz soando clara e forte. A luz da pedra, embora ofuscada pela escuridão, começou a brilhar novamente, como um farol no meio do caos. O riso da sombra se intensificou, lembrando um trovão distante. Vocês acreditam que podem escapar? A verdade que buscam é o seu fim. Cais de frase era uma lança, penetrando o núcleo da luz ao redor delas. Não. A verdade não é o que você diz. Sofia respondeu, o olhar fixo na forma grotesca que se ergueu à sua frente. A verdade é libertadora. As irmãs, agora mais unidas, começaram a recitar antigas orações, suas vozes elevando-se em um coral de esperança. Cada palavra era como uma lâmina afiada, cortando as sombras que se esforçavam para se aglomerar entre elas. A luz pulsante da pedra crescia, ressoando com a força da determinação que brotava de seus corações. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Clara e Sofia gritaram em uníssono, um grito que reverberou em cada canto daquele abismo. A energia que acompanhava a invocação causou fissuras no chão, estilhaçando o domínio da sombra. A figura colossal da escuridão hesitou, e, naquele instante crucial, as irmãs se lançaram na luz, que se expandia como uma onda avassaladora. Elas se viam perpassando o tormento, cada passo mais firme, cada grito mais forte. A verdade começava a surgir. Libere as almas que você tomou. Clara rosnou,
seus olhos ardendo com uma fúria ardente. Vocês não são apenas suas prisioneiras, são parte de nós. Ouvir as vozes dessas almas, finalmente livres de seus grilhões, trouxe um novo peso à luta. A sombra começou a desmoronar, suas formas distorcidas e raivosas gritando, contorcendo-se em desespero enquanto a luz os envolvia. E ao fazer isso, Clara percebeu que a verdadeira batalha enfrentada não era apenas contra a escuridão externa, mas contra a própria dor que havia mantido o medo em seu coração. Eu não sou fraqueza! Berrou Clara, estendendo as mãos em direção à luz. Eu sou o amor! Então, a onda de luz irrompeu, fazendo tremer o chão sob suas almas. As correntes da verdade se quebraram, e visões de esperança começaram a dançar no ar. Clara e Sofia sentiram um calor amoroso envolvendo-as, e as sombras, agora desvanecendo, louvavam sua força. A figura opressora rugiu em fúria quando a luz finalmente a alcançou, e ela começou a desmoronar. Com cada fragmento que se dissipava, o peso do sofrimento pesado da árvore se dissolveu, revelando a promessa de um novo amanhecer. As almas ali aprisionadas encontraram liberdade, e Clara sentiu um nó em seu coração se desfazer, como um peso sendo retirado de seu ser. Finalmente, tudo se calou. O silêncio era suave, quase mágico. A luz envolveu tudo e todos, prometendo novos começos. No ar, Clara sentiu uma presença serena. Quando finalmente abriram os olhos, estavam de volta à igreja, a atmosfera agora preenchida com uma paz reconfortante. O altar estava iluminado, vibrante. A figura encapuzada aguardava, agora com um semblante de gratidão. Vocês enfrentaram a sombra mais profunda, disse ele, o tom calmo e aliviado. A verdade não é uma sentença, é uma escolha. Vocês escolheram a luz. Clara abraçou Sofia, ambas ainda envolvidas pela energia reconfortante. Um novo caminho traçado diante delas. Era hora de se despedir da escuridão e renascer na luz. E ao saírem da igreja, um novo amanhecer começava em São Valério. A escuridão nunca mais teria poder sobre elas. Mas Clara sabia que esta vitória era apenas o começo. Havia muitas almas ainda a serem salvas. Com a esperança renovada, olhou para o horizonte e sorriu. Estava pronta para enfrentar qualquer desafio. E você? Que tal se aventurar junto a nós em nossas próximas histórias? Não perca tempo! Se inscreva imediatamente neste canal para não ficar de fora. Compreenda cada detalhe, cada emoção, e não esqueça de deixar um like agora. Sua interação alimenta o nosso conteúdo e nos ajuda a contar cada vez mais histórias incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente os verdadeiros fãs mostram apoio. Vamos juntos nessa jornada!